Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, porque temos a oportunidade de mais uma vez estar em sua santa e gloriosa presença para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical desta semana, que se encontra em nossa revista da CPAD, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Vejam, irmãos, quão grandes e profundos conhecimentos nós podemos extrair a partir do tema proposto na lição deste trimestre. É um tema que vem para edificar as nossas vidas, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, não apenas em nossa nação brasileira, mas em todo o mundo. O mundo tem sido assolado por uma praga que nós não temos certeza de onde veio, né? Porém, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A sua mão forte e poderosa tem nos sustentado. Por isso, nós louvamos e engrandecemos o nome santo do Senhor. E antes de iniciar a lição, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, ao nosso pastor presidente do Ministério Adeplancei, o pastor Samuel Lima dos Santos, juntamente com a sua esposa, a irmã Joselita, né, que ambos são servos do Senhor, que têm sido instrumento de Deus para a edificação de várias vidas no caminho do Senhor, bem como o vice-presidente do ministério, o pastor Joiade Lima, e também os responsáveis aqui pela nossa Escola Bíblica Dominical, o pastor Edilson, o evangelista Vasni e o presbítero Marcos. Que Deus possa cada vez mais conceder graça e sabedoria na direção desse santo trabalho. Irmãos, nesta semana nós iremos estudar a lição de número 9, cujo tema é o reinado de Joás. Joás, que foi um rei, que iremos aqui estudar um pouco sobre a vida dele e sobre o reinado dele. Aqui no textuário de nossa revistinha, nós temos aqui um texto que está em Provérbios 3, versículo 3 e 4, que fala assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Aleluia, glória a Deus. Vejam, irmãos, que palavra maravilhosa, escrita no livro de Provérbios, né? Onde tem um conselho, tem um ensinamento que diz que nós não sejamos afastados da benignidade e da fidelidade que vem de Deus e que nós devemos colocá-las sobre nosso pescoço. Nós devemos trazê-los à nossa frente em cada ação que nós venhamos a executar em nossas vidas. Nós devemos ter diante de nós a benignidade e a fidelidade do Senhor, porque elas duram para sempre. E nós devemos escrevê-las na tábua de nosso coração. Olhe que palavra maravilhosa. E nós sabemos que na tábua de nossos corações está escrita a palavra de Deus. Uma palavra que é viva, que é eficaz e que nos vivifica e nos sustenta para suportarmos os dias maus e os dias difíceis. Porque através desta palavra o Senhor nos sustenta, o Senhor nos garante a vitória e o Senhor nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor.
por esta bendita e gloriosa palavra. Nós temos aqui também a verdade prática, irmãos, que diz assim: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, o Senhor é um Deus que tem ciúmes de nós, diz a palavra do Senhor. O Senhor é um Deus que quer nos ter como exclusivos dele. O Senhor não aceita dividir-nos ou dividir o seu povo com nenhum outro. Porque o Senhor, ele não aceita a idolatria. Ele não aceita que nós venhamos a andar em dois caminhos, que nós venhamos a titubear em dois pensamentos. Mas o Senhor se agrada que nós preservemos a aliança que fizemos com Ele, que nós honremos a aliança que um dia nós proclamamos sobre nossa vida, porque Ele preserva, Ele não rompe essa aliança para conosco e Ele se agrada quando nós também preservamos esta aliança, porque assim nós estamos sendo fiéis para com Deus, fiéis para com aquele que nos redimiu, fiéis para com aquele que nos salvou, fiéis para com aquele que nos entregou boas novas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que através desta história que nós vamos estudar aqui do rei Joás, que nós possamos extrair aprendizagens que nos edifiquem e que nos sustentem diante da presença do Senhor, reconhecendo como nosso único e verdadeiro Deus. Que em nossas vidas não tenha espaço para a idolatria. Quando nós falamos em idolatria, nós não podemos ter uma visão limitada de que idolatria ela está apenas atrelada à imagem, mas a idolatria ela está relacionada com aquilo em que nós venhamos a colocar o nosso coração. Porque o nosso coração deve estar com o Senhor. O nosso coração deve estar no Senhor cotidianamente, nos lembrando da bondade e da fidelidade do Senhor para conosco, dos benefícios que Ele tem nos dado, dos livramentos. Com o Senhor deve estar o nosso coração e que possamos perseverar neste caminho, segurando na mão do Senhor, porque é Ele quem nos sustenta. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria também aqui de citar a leitura diária desta semana. Eu recomendo aos irmãos que às vezes têm alguma dificuldade para ler a palavra do Senhor, né? Ou até para ler a lição também, que faça esse exercício. Pegue essa leitura diária e todo dia faça a leitura destes livros que estão aqui presentes na recomendação da leitura diária. Porque a partir daí o terreno estará sendo preparado para que no domingo nós venhamos ser uma terra fértil, para que a palavra do Senhor ela seja lançada em nossos corações e ela produza um efeito, ela produza um resultado, para que ela possa falar conosco poderosamente, que ela possa impactar as nossas vidas, mas que a gente já venha ao longo da semana cultivando essa relação com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra e no domingo consagrando no santo jejum ao Senhor, irmãos. Sem mais delongas, na segunda-feira está escrito aqui: quem confia no Senhor e aceita a sua palavra encontra vida. Glória a Deus. Só a palavra do Senhor tem esse poder sobre nós. Está lá em Provérbios 16, do 20 ao 22. Na terça-feira tem a recomendação da leitura do Salmo 1, versículo 1, que fala assim:
Bem-aventurado é aquele que não ouve maus conselhos. Aleluia. E quarta-feira, 1 Timóteo 6:11, que fala assim: o Senhor nos orienta a nos mantermos firmes na fé e na justiça. Glória a Deus. Na quinta-feira, Provérbios 13:3, fala assim: há esperança para os que ouvem e obedecem aos sábios conselhos da palavra. Sexta-feira, Romanos 15:4. A Bíblia é a base para se manter a constância e a esperança. Glória a Deus, aleluia. E no sábado, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que fala assim: a unidade contribui para o amor e a paz. Depois leio, irmãos, estas leituras que eu recomendei, que os irmãos, eu creio, serão edificados em Cristo Jesus por meio de sua palavra. Vamos aqui, em continuidade, a leitura bíblica em classe, que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, posteriormente o capítulo de 2 Reis 12, do 1 ao 5, e posteriormente do versículo 17 ao 21. Eu gostaria também de recomendar aos irmãos, para além da leitura bíblica em classe, para o melhor entendimento dos irmãos, a leitura completa do capítulo 11 e 12 do livro de 2 Reis e também do livro de 2 Crônicas, capítulos 22, 23 e 24, para que os irmãos possam ter uma melhor compreensão da palavra do Senhor. Amém? E aqui na nossa leitura bíblica fala assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua mãe na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Glória a Deus. E no capítulo 12, a partir do versículo 1, fala assim: no ano 7º de Geu, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E versículo 2: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. No versículo 3, fala assim: então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. No versículo 4 fala assim: e disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa, o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. No versículo 5 fala assim: os sacerdotes o receberam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. No versículo 17, fala assim: então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate,
e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas de Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este, então, se retirou de Jerusalém. 19. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Versículo 20. E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Silá. Versículo 21. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesta lição aqui, o objetivo central dela é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E como objetivos específicos, iremos aqui apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, posteriormente assinalar a restauração do templo e, no ponto tópico 3, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Bem, irmãos, o ponto central desta lição é: quando pecamos e nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Nós iremos aprender isso ao longo da lição. Iremos ver como foi o procedimento do rei Joás, desde a sua criação, o seu ensinamento pelo sumo sacerdote Joiada, até posteriormente, após a morte do sacerdote. E veremos o que aconteceu com ele. Irmãos, aqui no primeiro tópico da lição, nós veremos, inicialmente, tem aqui as tramas reais. E nessas tramas reais, o que é que nós vamos verificar aqui? Os irmãos podem ver. E nós já vimos antes, nas lições passadas, que o reino de Judá, ele fez várias alianças com o reino do norte, que era o reino de Israel. Um reino que estava sob o governo do rei Acabe. Um rei que havia se casado com Jezabel e havia levado a idolatria, havia profanado o povo de Israel do norte. Havia levado o povo a um caminho de iniquidade. A mulher que perseguiu o profeta Elias, que tentou matá-lo, esta era Jezabel. E Acabe era aquele homem que tinha perdido o temor do Senhor. Aquele homem que se deixou controlar por sua esposa mundana, idólatra, que o queria tirar da presença do Senhor e conseguiu. Então, esta era a situação do reino do norte. Porém, os reis de Judá, que era o reino do sul, fizeram várias alianças com este reino do norte, com a casa de Acabe, mesmo em situações que o Senhor falava que não era para que eles fizessem alianças. Porém, eles continuaram e nós vamos verificar justamente isso, Por que o rei de Judá ele foi nesse caminho de se aliar com Acabe, aquele que havia apostatado da fé, aquele que havia se desviado
dos caminhos, do ensino da palavra do Senhor, que havia perseguido, matado os profetas do Senhor. Por que o reino do sul, o reino de Judá, incorreu neste erro e neste caminho, levando para Judá também a idolatria? Eles fizeram isso porque eles não confiaram que apenas o Senhor poderia os livrar dos inimigos ao redor. Eles olhavam para os inimigos e eles acreditavam que se eles tivessem uma aliança com o Reino do Norte, eles teriam mais condições de pelejar. Mas nós veremos que não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha com os valentes, com os corajosos e com os dispostos. Esses são os que o Senhor usa. E nós precisamos confiar no Senhor, porque dele vem a nossa salvação, dele vem o nosso socorro e o nosso livramento, e não da força de nosso braço. Irmãos, essas alianças que foram feitas através de casamentos entre os reinos do norte e do sul foi justamente o que levou a essa situação de Israel que nós veremos, né? Nós vemos aqui que a casa real de Judá, ela tinha feito, como já falei, muitas alianças através do casamento com a casa de Israel do norte, que estava sob as mãos de Acabe e de Jezabel. E o Senhor já havia lançado uma palavra sobre a descendência de Acabe. O Senhor tinha dito que iria exterminar Acabe e a descendência dele. E como que o povo de Deus ainda não se atentou para isso? Será que estava procurando também a destruição, ao invés de se livrar deste caminho? E aí nós vimos isso, né? Que o que aconteceu no Reino do Norte estava passando por várias turbulências políticas, né? Várias turbulências, estava em discórdia, em briga, em guerra, né? Com o reino da Síria. E nesta situação, o Senhor levantou Geu. Geu era um general que foi levantado lá no Reino do Norte por Deus, porque o profeta Eliseu disse para ele que ele seria o rei de Israel. Então o Geu foi um instrumento de Deus para levar juízo sobre a casa de Acabe. O que Geu fez? Geu exterminou o rei Jorão de Israel e posteriormente o rei Acasias, que era também aliado deste. E nesta situação de aliança, que Acasias terminou morrendo, o que aconteceu? A sua mãe, Atalia, que estava no reino de Judá e era filha de Acabe e de Jezabel, ela soube que o filho havia morrido. E ela era descendência de Acabe. O que ela fez? Ela pegou os netos e toda a descendência do rei e aniquilou e exterminou. Este era o tipo de mulher, uma mulher ímpia. Ela havia aprendido muito bem com a sua mãe Jezabel a matar os profetas do Senhor. Porém, aqui eu creio que esta Atalia, ela estava sendo um instrumento de Satanás. Por quê? Porque o Senhor havia lançado uma palavra sobre a vida de Davi. O Senhor disse que jamais faltaria descendente de Davi para governar no trono de Judá, no trono de Israel. Então aqui o inimigo estava usando esta mulher para tentar ir contra os projetos de Deus. Mas, irmão, eu vos pergunto, quem pode ir contra os planos do Senhor? Agindo Deus em nossas vidas, quem impedirá? Quem se colocará entre nós e o Senhor? Entre nós e os planos, os projetos que o Senhor tem para nós? Assim foi com a casa de Israel.
Assim foi com Judá. O Senhor executou a sua palavra de exterminar a casa de Acabe. Havia chegado o tempo da ira do Senhor para com a descendência, com a semente de Acabe. Porém, nós vamos ver aqui que o Senhor, ele foi fiel. Fiel para com a sua promessa com o seu servo Davi. Aleluia, glória a Deus. E nesta situação que a mãe de Acasias, a Atalia, ela matou todos os descendentes que teriam direito ao trono. O que aconteceu? O Senhor mandou o livramento. O Senhor preservou a sua aliança com Davi, o servo amado do Senhor. Como Deus fez. O Senhor usou da ama de leite de Joás, que tinha apenas poucos anos de vida, poucos meses de vida. Tinha em torno de 1 ano de vida. Deus usou esta ama de leite e entregou para a esposa, para a mulher do sacerdote, o sumo sacerdote Joiada. E o que o sacerdote fez? Ele pegou essa criança, ele guardou. Ele escondeu do inimigo. Ele foi um instrumento de Deus. Ele foi um homem que preservou a semente de Davi. Então ele não permitiu que a luz de Davi se apagasse, porque existia uma promessa para Davi. De Davi viria o Messias, de Davi viria o nosso Salvador, da semente, da linhagem de Davi, da descendência de Davi, viria o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali o inimigo estava tentando frustrar os projetos de Deus para mim e para a sua vida, que era um projeto de salvação, de redenção. Porém, nós servimos a um Deus que é maior. Nós servimos a um Deus que tudo pode, que nada nem ninguém pode escapar de suas mãos, que ninguém pode derrotar, que ninguém pode vencer. Esse é o Deus a que nós servimos. Esse é o Deus que tem uma aliança conosco, aleluia, glória a Deus. É o Deus de aliança, é o Deus de compromisso, é o Deus que preserva a palavra que Ele lança sobre nossas vidas. É um Deus que se agrada de nossa fidelidade para com Ele. Esse é o nosso Deus, é um Deus justo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui que Joás vai ser guardado. Vai ser guardado para no tempo certo ele aparecer. E nós vemos aqui também que, ainda no tópico 1, no ponto 3, tem aqui a estratégia bem-sucedida. Qual foi a estratégia aqui utilizada pelo sacerdote Joiada? Foi justamente guardar a semente de Davi, guardar aquele que tinha o direito a herdar o trono de Judá. E o que ele fez? Diz a palavra que guardou ele ali no templo do Senhor. Provavelmente alguma câmara que tinha lá, que era de difícil acesso. Ele guardou ali no templo do Senhor até os 7 anos de idade. E o que aconteceu? Quando ele completou 7 anos de idade, o sacerdote Joiada, o sumo sacerdote, ele teve uma estratégia. Eu creio que uma direção do Senhor, uma direção de Deus, para libertar o povo de Israel da idolatria, para avivar o povo, para conduzir o povo novamente aos caminhos do Senhor. E o interessante é que Joás, o tempo que ele ficou lá de 1 ano de idade até os 7, sendo cuidado pelo sumo sacerdote Joiada, ele ficou a todo tempo sendo ensinado, aprendendo da palavra do Senhor, sendo direcionado no caminho que deveria andar. Amém, glória a Deus. E aí, o sacerdote Joiada, ele fez um acordo
com os capitães de guarda, né? E também com os príncipes de Israel, que provavelmente não estavam satisfeitos com o governo de Atalia, porque ela foi a única mulher que governou em nome próprio. Por quê? Porque ela queria triunfar sobre os planos do Senhor. Ela queria, quando ela assumiu o trono, quando ela usurpou o lugar que não era dela, ela queria dizer que o Senhor tinha mentido, que Deus tinha falhado e que o nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, que ele não iria cumprir a promessa dele. Qual era a promessa dele? Exterminar a casa de Acabe, aniquilar a descendência de Acabe. E ela era a descendência de Acabe. E também ela queria acabar com a descendência de Davi. Porém, quando o sacerdote Joiada ele traz Joás de volta, ele manda que o coloquem num lugar para que ele seja coroado. E aí eles planejam o quê? A destruição de Atalia. O dia em que ela seria derrotada, que ela seria retirada do lugar que ela estava usurpando. E nós vemos aqui que Atalia, ela não aceitou. Porém, havia chegado o dia dela, o dia do juízo do Senhor para com ela. E para a palavra do Senhor, ela se cumprir. E para ela, era uma palavra de juízo. E nós vemos aqui, irmãos, que nesta situação aí, o Joás foi aclamado rei pelo povo, pelos soldados, e o Joiada começou a reinar, a governar, no caso, com o rei Joás, a ser um regente ali, já que o Joás tinha 7 anos apenas, não tinha condições de governar. Porém, tinha um que guardava a vida daquela criança. E o sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para renovar seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Aleluia, glória a Deus. Vejam que aqui o profeta estava conclamando o povo para um reavivamento, para buscar a presença do Senhor, para adorar apenas ao Deus verdadeiro, ao Deus que havia sido fiel para com a nação de Judá até aquele momento e para com os pais deles também. Desde Abraão. E aqui, como síntese do tópico 1, irmãos, nós temos aqui: há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que vem ao nosso encontro. Quando as cordas da morte, elas tentam nos aprisionar, elas tentam nos prender, elas nos cercam e parece que nós vamos sucumbir. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele manda o livramento, Ele manda o socorro. Ele vem com seu braço forte e nos dá o livramento e nos concede o socorro que nós precisamos. Esse é o nosso Deus. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Devemos honrar ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, porque nós fomos feitos para a honra e a glória do Senhor, e não para os deleites deste mundo. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui também, irmãos, em continuidade da lição, no tópico 2 da lição, vai falar aqui: o reinado de Joás e a reparação do templo.
Aí tem aqui o ponto 1. A arrecadação para o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Tá. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, cerca de 7 anos Atalia governou. E ela, como adoradora de Baal, levou o povo também para esta adoração. Ergueu altares a Baal, profanou a adoração ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro. E aqui também o que aconteceu nesta situação de profanação. O rei Joás, ele, ainda sob a orientação do sacerdote Joiada, ele incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo do Senhor. Ele incentivou o povo a quê? A arrumar, a consertar a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor estava destruída. A casa do Senhor havia sido saqueada, estava precisando de reparos. Então, eu creio que o rei Joás, ele olhou para a casa do Senhor e ele quis honrar ao Senhor. Ele quis reconstruir a casa do Senhor, consertar o que estava quebrado. E daí ele conclamou o povo para isso, para ajudar nesta tão grandiosa obra. Aleluia, glória a Deus. E o povo respondeu. O povo ofertou ao Senhor. O povo escutou ao chamado do rei Joás e dos sacerdotes. Nós vemos aqui também no tópico 2, a fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nesta arrecadação promovida para o conserto da casa do Senhor foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Veja, irmãos, os sacerdotes e os tesoureiros, eles tinham tanto temor ao Senhor, tanto amor pela obra do Senhor, que tudo que eles pegavam, eles colocavam, eles empenhavam para o reparo, para o conserto do templo do Senhor. Não existia uma fiscalização rigorosa sobre eles, porque eles estavam imbuídos, estavam com o coração nesta obra de reparo, de conserto da casa do Senhor. E nós vemos aqui, numa época como hoje em que nós vivemos, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos as bênçãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque os funcionários, os sacerdotes, eles estavam sendo fiéis. Sendo fiéis não ao rei, mas eles estavam sendo fiéis ao Senhor. E muitas vezes nós não agimos com fidelidade para com Deus. E nós precisamos agir com fidelidade para com Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é fiel para conosco. Nós não podemos fazer como o profeta Malaquias fala, roubar ao Senhor. Porque se nós temos saúde, se nós temos prosperidade, se nós temos dons espirituais, dons ministeriais, se nós temos bens terrenos, bens materiais, se nós temos um emprego, é porque é o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor em sua fidelidade que nos concede essa graça, que nos concede essa bênção. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós não podemos roubar do Senhor, porque isso entristece o coração de Deus. Deus é fiel para conosco. Ele se agrada, Ele espera que sejamos fiéis com Ele, que sejamos gratos, que levemos a Ele o fruto de nossas mãos, que levemos a Ele as primícias de nosso trabalho. Às vezes nós queremos levar apenas as primícias
de nossos problemas, para que o Senhor resolva. E Ele é fiel, Ele resolve. Mas nós precisamos também ser fiéis para com Deus. Nós precisamos levar as primícias ao Senhor, daquilo que Ele nos concede, daquilo que Ele nos abençoa, daquilo que Ele nos honra. Porque bênção atrai bênção, obediência atrai bênção. Nós vemos isso no livro de Deuteronômio. As bênçãos do Senhor estão sobre nós, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, aquele que nós confessamos como Senhor e Salvador. Então nós precisamos fazer isso, em obediência ao Senhor. Nós precisamos, nesse momento que estamos vivendo de dificuldade, que eu sei que não é fácil para ninguém, se nós olharmos para as condições terrenas e naturais, a gente não oferta, a gente não dizima, a gente não exerce a fidelidade para com Deus. Mas nós precisamos mostrar ao mundo que nos observa, que mesmo na situação de adversidade, a igreja do Senhor ela avança, a igreja do Senhor ela marcha, porque a igreja do Senhor anda por fé na palavra do Senhor, por confiança no Senhor nosso Deus, aleluia, aquele que tem nos sustentado. Esse é o nosso Deus, que honra a nossa fidelidade e que Ele quer mostrar para o mundo que Ele é fiel para conosco. Ele quer. Então nós precisamos andar em obediência ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não pelo que nós queremos ou pelo que nós temos ou somos, gente, irmãos queridos, mas pelo que Ele é. E Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração, de toda a obediência. Amém, glória a Deus. E aqui, no ponto 3, tem fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada. Ou seja, não importa se é R$1, se é R$1.000. Não importa. Nós precisamos ser fiéis para com Deus. Precisamos ser fiel um pouco, para que Ele possa nos colocar sobre o muito, para que Ele possa olhar para nós e ver quão bons administradores nós somos. E assim Ele possa nos honrar e nos abençoar. Amém, glória a Deus. Deus, Ele não se agrada, nós sabemos, de dar mais subtração. Por quê? Porque a subtração é infidelidade a Deus. Deus não se agrada disso. Nós precisamos, como eu já falei, honrar ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Amém. Glória a Deus. Então nós não podemos, tem pessoas que falam, eu não dizimo porque eu só recebo um salário mínimo. Eu não dizimo porque eu recebo meio salário. Mas nós precisamos entender que nós andamos por fé. Então nós dizimamos porque nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, e por isso nós devolvemos a Ele aquilo que Ele tem nos concedido. Aleluia, glória a Deus. E continuando aqui, a fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Amém, glória a Deus. Irmãos, em continuação, nós temos aqui o tópico 3 da lição, que fala assim: a conspiração contra Joás. Aí temos aqui o primeiro tópico, o declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino.
na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração que termina no assassinato dele por seus próprios amigos. Vejam quão terrível é nos afastarmos dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos guardar a aliança que nós fizemos com Deus, que nós fizemos com o Senhor, porque Ele guarda, Ele faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa também. Aleluia, glória a Deus. O pastor Joiade estava explicando certa vez, eu achei bem interessante sobre a aliança, que o Senhor, quando foi selar a aliança com Abraão, o Senhor mandou que Abraão matasse os cordeiros e partisse ao meio e colocasse cada um de um lado. E aí diz a palavra do Senhor que apenas o Senhor passou ali sobre a oferta. E Abraão não passou de volta. Por que isso? Porque no meio daquele povo era costume que quando se fizesse uma aliança, um negócio, um acordo, um trato, que as pessoas fizessem aquilo, faziam aquilo também. Matavam o cordeiro, juravam, né? E selavam. Ambos passavam no meio ali naquele caminho que foi feito, com aquele animal morto. E aí diziam, se eu quebrar esta aliança, que seja feito comigo o que foi feito com este cordeiro. Ou seja, quem iria quebrar a aliança no meio daquele povo? Quem teria essa coragem? Porém, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é fiel. E o que Deus fez? Deus não cobrou que Abraão também passasse. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. O Senhor quis mostrar para mim, para você e para a humanidade que mesmo quando nós venhamos por qualquer situação de nossa infidelidade, de nossas fragilidades, nós venhamos a quebrar esta aliança, este acordo feito com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando nós venhamos a quebrar esta aliança, o Senhor quer dizer o quê? O Senhor quer dizer que Ele nos perdoa, que Ele nos ama e que Ele espera que nós nos voltemos para Ele de todo o nosso coração arrependido. Essa é a vontade do Senhor. Que nós guardemos a aliança que fizemos com Ele. Quando nós levantamos a nossa mão em algum momento de nossas vidas e o aceitamos como nosso Salvador. E aceitamos o sangue desse Cordeiro imaculado. O sangue desse Cordeiro que não tinha pecado. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em continuação, irmãos, nós temos aqui também, a situação do rei Joás. Nós sabemos que foi uma situação muito trágica. E vejam que a infidelidade dele como governante, como chefe da nação, como autoridade sobre a vida daquele povo, daquelas pessoas, levou a quê? Levou à falta de prosperidade, à fome, a dificuldades. Aqueles que deveriam ser caçadores e conquistar a terra que o Senhor havia lhes prometido, levou eles a serem caças, a serem presas. Porque a todo tempo o Senhor queria que eles se voltassem para Deus, para a adoração do verdadeiro Deus. Porém, como eu já falei, o rei Joás, ele não guardou os ensinamentos do profeta do sacerdote Joiada. Ele não guardou. Ele escutou os conselhos dos príncipes, das pessoas que queriam cultuar Baal, dos líderes políticos que o pressionaram para ceder. E ele cedeu.
Aleluia. Por quê? Porque ele não acreditou que o Senhor poderia derrotar todos aqueles que se levantaram contra ele. Ele deveria ter permanecido fiel com o Senhor, porque ele saiu do caminho de vida e entrou no caminho de morte, quando entrou em adoração a ídolos, entrou em um caminho de desobediência. E daí o que aconteceu, irmãos? No ponto 2 vamos ver que houve uma conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás, ela teve início após a morte do sacerdote Joiada, como eu já falei aos irmãos. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote havia lhe ensinado, ele passou a tomar conselho com aqueles que não temiam a Deus. Aqueles que não eram homens que andavam com Deus. Isso serve para as nossas vidas. Quando nós vamos buscar conselho de alguém, devemos buscar alguém que possa nos dar um conselho sábio e não um conselho tolo. E a melhor pessoa no mundo que pode nos dar um conselho sábio, primeiramente, é o pai e a mãe. O pai e a mãe sempre, na maioria das vezes, vai nos dar um conselho sábio. São instrumento de Deus em nossas vidas. Na ausência do pai e a mãe, terreno, o nosso pai espiritual, que é o nosso pastor. O nosso pastor é o nosso pai espiritual. E nós somos, ele cuida de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sofre por nós. Ele chora por nós. Ele jejua, ele ora, ele chora. Então ele cuida de nós também, ele nos ama a nossa alma. Ele não está preocupado com as coisas passageiras desse mundo. Também é uma pessoa que nós devemos buscar conselho. Porque ele busca do Senhor, ele tem comunhão com Deus. Ele não vai nos dar um conselho tolo. Pode nos dar um conselho de confronto. Mas é um conselho que vai nos fazer um vaso novo, aleluia. Que vai nos fazer permanecer num caminho de salvação. Porque o pastor, ele vai zelar por nossas almas. O bom pastor. E louvo a Deus, porque aqui no ministério nós temos bons pastores. Temos homens que são comprometidos com a salvação. Esta é a marca deste ministério. Comprometido em fazer discípulos. Discípulos para o Mestre, para que naquele grande dia possam mostrar as suas mãos. Aleluia, glória a Deus. E que o Senhor possa ver, receber o fruto do trabalho aqui na terra. Que Deus possa abençoar esses edificadores. E em continuidade, irmãos, nós vemos também que o rei Joás, ele agiu como muitos também agem na igreja, em alguns casos. Ele poderia ter buscado também essa comunhão com o Senhor, através do Espírito Santo, que ele podia. Porque o Espírito Santo era para ele, para reis, para profetas. No entanto, o que ele escolheu? Ensinos, conselhos, queria agradar o seu coração. E daí o que aconteceu? No meio de toda essa bagunça, todo esse desvirtuamento do rei Joás, o Senhor levantou Zacarias. O Senhor levantou um profeta. E o Senhor levou para o rei Joás uma palavra de arrependimento, para que ele saísse daquele caminho de idolatria, daquele caminho que ia levar à morte. Porque o Senhor amava a alma deles, daquele rei. E Zacarias era o filho do sumo sacerdote Joiada. No entanto, Zacarias o advertiu na frente de todo o povo, porque o Senhor queria arrependimento. O Senhor queria que ele se arrependesse e voltasse para Deus de todo o coração. Porém, o rei, o que ele fez? Ele mandou que os seus homens apedrejassem o profeta do Senhor. Ele mandou que os homens matassem o profeta do Senhor, porque ele não pôde suportar a palavra de arrependimento, uma palavra que confrontou o seu coração, as suas atitudes erradas.
Então nós precisamos aceitar a correção também. A correção que vem do Senhor Jesus para nossas vidas, para que nos convertamos de nossos maus caminhos, por sua palavra, para que possamos andar como homens e mulheres santos. A correção que vem muitas vezes, como já falei, por nossos pastores. Precisamos aceitar. Porque o importante não é o começo, como o rei Joás. Ele começou bem. Porém, como vai ser o fim deste homem que andou por caminho de iniquidade? O fim dele não será bom. Então, que possamos nos arrepender diariamente de nossos maus caminhos. Que possamos trilhar um caminho de obediência ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, para que possamos assim estar em uma situação de vida. E não uma vida como essa que o nosso corpo nos dá, mas uma vida eterna. Uma vida que traz gozo para a nossa alma. Uma vida que nos fará estar junto do Pai. Que nos fará ser chamados de benditos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor quer para nós. Amém, glória a Deus. E daí, irmãos, o que aconteceu? Nesta situação, o rei mandou matar, mandou calar aquele que estava sendo a boca de Deus. Porque ele não pôde suportar. Durante a morte, o profeta Zacarias falou que o Senhor faça justiça. E o que o Senhor fez? O Senhor executou a justiça. Porque um dos nomes do Senhor é Deus, é justiça. Jeová é justiça. Então nós devemos entregar as nossas causas ao Senhor. Porque Ele conhece os nossos corações, Ele está conosco. Ele sabe quando nós deitamos, levantamos, quando nós choramos por alguma situação, que às vezes é um ímpio que vem para querer nos acusar, que vem para querer nos afrontar. O Senhor está vendo. E o Senhor faz justiça por mim e por você. Porque Deus é justiça. Deus é fogo consumidor. O Senhor não se agrada com a injustiça, mas é no tempo dele que ele executa a justiça. Glória a Deus. Irmãos, e o que aconteceu neste contexto, nesta situação em que o rei Joás acreditava que iria sair impune, que iria triunfar em seus maus caminhos? Diz a palavra do Senhor que o juízo de Deus alcançou Joás. O Senhor fez justiça, porque o Senhor é um justo juiz. Após esta situação, o rei da Síria, Israel, ele atacou Judá, atacou o reino de Judá, várias cidades fortificadas, e foi saqueando uma a uma. Irmãos, ele não atacou com um exército poderoso, um exército maior do que o exército de Judá, não. Ele atacou com um exército menor, porém ele foi instrumento de execução de justiça do Senhor sobre a vida do rei Joás. Ele serviu para executar a justiça do Senhor, para que o rei Joás se arrependesse. Essa era a intenção do Senhor. E o povo também se arrependesse. No entanto, ele não procedeu assim. Ele foi à luta, ele foi para a batalha. Porém, nessa situação, ele foi ferido. E, após ferido, o rei da Síria, ele não quis matar o rei Joás na batalha. Não, ele deixou sangrar para que ele morresse aos poucos. Diz a palavra que o rei Joás estava na cama, todo ferido, todo perfurado da batalha. E aqueles
que haviam se juntado para dar conselhos a ele, foram os que o mataram. Muitos desses também. Diz a palavra que muitos desses foram os que foram lá e executaram o rei Joás, enfim, em sua própria cama. Então, irmãos, quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Está lá em Filipenses 4, 8 e 9. Capítulo 4, versículo 8 e 9. E aqui, como síntese do tópico 3, nós temos a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. E como eu já falei para os irmãos, não apenas de nossa vida física, mas de nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual. Porque o corpo será corrompido, será comido, será engolido pela terra, mas a alma não. A alma terá que prestar contas ao Senhor. Então que nós possamos cada dia mais buscar nos santificarmos no Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Porque até que Ele tem nos ajudado. E aqui na conclusão, irmãos, fala assim: Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Vejam, irmãos, qual foi o início e o fim do rei Joás. E como eu já disse aos irmãos hoje, o importante não é como nós começamos, mas como nós terminamos. E eu pergunto aos irmãos, lanço uma pergunta para mim e para os irmãos, para que possamos nos perguntar: como estamos nós diante do Senhor? Como estamos nós diante do Senhor? Será que nós temos orado como no início? Será que nós temos jejuado como no início? Será que nós temos confiado no Senhor como no início? Será que nós estamos perseverando? Ou será que nós temos nos deixado levar pelas situações adversas que estão nos cercando? Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos dar mais e mais da sua porção diária. Um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de confiança, um espírito de coragem, de fé, para que possamos assim, cada dia mais, sermos próximos de Deus, cada dia mais andar com o Senhor, o adorando em espírito e em verdade. Porque esse templo que o Joás tentou reconstruiu, ele foi derrubado. Mas o mesmo Espírito que se manifestava naquele tempo, hoje em dia se manifesta em nós, em nossas vidas, em nossos corações. Faz parte de nós, aleluia. O Senhor tem nos entregado algo que é precioso, algo que tem muito valor e nós precisamos dar valor. Porém, para dar valor a esta riqueza espiritual que o Senhor tem nos concedido, nós precisamos estar ligados com Deus em espírito. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Não podemos estar com nossos olhos nas coisas terrenas. Devemos sim buscar nosso trabalho, cuidar de nossas vidas, sim.
Porém, nosso coração não pode estar nessas coisas. Nosso coração deve estar no Senhor, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Porque Ele tem prazer em acrescentar. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus cuidadoso. Enfim, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, que Deus possa os abençoar e possa os edificar, assim como a mim, com esta palavra. Porque antes dessa palavra servir para os irmãos, ela serve para mim. Porque ela passa aqui, por este coração. Então que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.